Muito bem, pessoal. Estamos na aula 2 do nosso curso de projeto de cobertura, projeto de telhados. E vamos então direto para a tela para a gente começar algumas observações importantes aqui nessa aula 2. Muito bem, pessoal. Aqui na tela a gente tem uma arquitetura muito básica aqui para a qual a gente vai trabalhar o telhado daqui a pouco, mas existem algumas informações importantes que a gente precisa antes mesmo da gente fazer o nosso primeiro estudo de caso. A primeira informação é a seguinte, em relação à inclinação dos telhados. As inclinações dos telhados elas vão variar conforme o tipo de telha que a gente usa e ou conforme as nossas opções estéticas em relação àquele telhado. Tá bom? Então, cada tipo de telha, e daí é importantíssimo consultar sempre as recomendações, os catálogos técnicos dos fabricantes. Cada tipo de telha, ele tem as inclinações recomendadas para aquele tipo de telha. Tá? Então, para a gente descobrir qual é essa inclinação, é fundamental consultarmos os catálogos técnicos dos fabricantes. Muito bem. Para o projeto geométrico de um telhado, a inclinação do telhado é indiferente, tá? Existe apenas um aspecto importante que vai influenciar no projeto geométrico do telhado, que é o seguinte. A regra geral, que nós vamos aprender na aula seguinte em relação à solução geométrica de um telhado, ela depende de que todas as águas tenham a mesma inclinação. Tá? Então, esse é um aspecto importante, que ele é que vai validar o método que nós vamos aplicar aqui neste curso e que é o método geral, que a gente mais utiliza mais amplamente no projeto geométrico de telhados. Tá? Então, deixa eu até voltar para a tela maior enquanto eu converso com vocês. Então, é o seguinte, a inclinação da telha depende do tipo de telha e das recomendações do fabricante, tá? E a metodologia, que é a chamada técnica dos 45 graus, que é a principal técnica que a gente vai utilizar aqui, ela depende de que todas as águas desse telhado tenham a mesma inclinação, tá? E essa é a solução padrão, realmente, para todos os telhados, tá? Em raríssimas ocasiões a gente vai ter inclinações diferentes para águas, para as águas do telhado, tá bom? E isso basicamente só aconteceria por uma escolha estética, tá bom? Porque isso não seria uma solução construtivamente interessante, isso dificultaria a construção. Economicamente, também, muito provavelmente, essa não seria uma solução interessante. Tá? Então, a gente só utilizaria, basicamente, a gente só utilizaria inclinações diferentes ao longo do telhado se a gente quisesse algum efeito estético específico. Tá bom? Então, essa observação inicial é importante. Então, a gente adotando que todas as inclinações do telhado são as mesmas, que todas as águas têm a mesma inclinação, a técnica dos 45 graus, que é a que a gente vai aplicar aqui, que a gente vai conhecer daqui a pouco na próxima aula, ela é válida, tá bom? E a solução geométrica dos telhados, ela independe dessa inclinação, desde que as inclinações sejam iguais, tá bom? Então, essa é uma observação e uma informação prévia aqui, que é fundamental a gente ter consciência disso para a gente começar os nossos projetos, tá bom? Mas então, vamos voltar para a tela, para a gente observar nosso primeiro exemplo aqui. Muito bem, então, aqui eu tenho uma arquitetura bastante simples, essas cotas aqui estão em centímetros, tá? Então, eu tenho aqui uma arquitetura de 5 por 5 metros, e nós temos diversas opções para solucionar a cobertura dessa arquitetura. E daí, essas soluções, elas passam por escolhas, para além de escolhas técnicas, elas passam também pelo partido arquitetônico, elas passam pelo resultado estético que nós queremos, ela passa
por questões construtivas, né, de facilidade construtiva, passa por questões econômicas, né? Então existe uma série de aspectos que são importantes na definição de como vai ser uma cobertura, tá bom? Então, eu quero só mostrar para vocês inicialmente aqui que a gente tem, né, um leque enorme de possibilidades, tá? E que a técnica por si só, ela não vai nos dar todas as respostas, né? Na verdade, ela soluciona o telhado, mas ela soluciona de uma forma padronizada, né? Então, o que vai mudar isso e o que vai dar características diferenciadas são as nossas escolhas, né? Escolhas, de novo, estéticas, técnicas, construtivas, econômicas, né? Então, esse conjunto de elementos aí é que vão nos orientar a qual a melhor solução dar, tá bom? Então, nós poderíamos ter aqui, por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui a ferramenta adequada do Revit, ó. Eu poderia ter aqui, por exemplo, um telhado de uma única água. Eu vou colocar aqui um beiral, ó, de 50 centímetros aqui no Revit, ó, tá? E eu quero aqui fazer um telhado de uma única água, tá? Então vou aqui configurar o Revit para que eu tenha uma única água, ó, caindo nesta direção aqui, ó, tá? Então é isso que eu vou fazer e vou colocar 30% de inclinação, tá bom? Só para exemplificar, tá? Vou confirmar. E daí, ó, deixa eu localizar aqui, ó. Olha aqui a cobertura. Deixa eu subir um pouquinho essa faixa de vista, né? Porque ela não está nos permitindo enxergar toda a cobertura aqui. Então, deixa eu subir um pouquinho aqui. Olha só. Agora sim, a gente está enxergando toda essa cobertura. Deixa eu colocar aqui a inclinação desse telhado. E, como vocês podem perceber, aqui eu estou com uma solução que é de apenas uma água, tá? Olha só, vamos enxergar isso. Deixa eu trazer de volta essa arquitetura, né, que eu ocultei aqui em aulas anteriores, né? Só desocultar isso aqui. Prontinho. Olha só. Então aqui, ó, eu estou com uma solução de... Opa. Pronto, ó. Estou aqui com uma solução de uma única água para essa cobertura, tá? Então, olha só. Uma única água, tá bom? Por quê? Né? Porque neste caso aqui específico, eu decidi que eu queria essa solução, tá bom? Simples assim, né? Vamos imaginar que por uma questão econômica, por uma questão estética, por uma questão construtiva, seja o que for, eu decidi por uma água, tá? Então eu quero deixar bastante claro aqui no início que as soluções, né, para além da técnica em si, elas dependem também, obviamente, né, da visão do arquiteto, da cara que o arquiteto quer dar para essa solução, né, de aspectos, de novo, tanto estéticos quanto construtivos, quanto econômicos, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração ao definir uma determinada solução aqui de telhado, tá bom? Então, deixa eu ajustar aqui, ó, para a gente, né? Ó, agora sim, né? A gente tem uma visão um pouco melhor aqui dessa arquitetura com essa cobertura com uma única água, tá bom? Então, vamos voltar lá. Vou apagar essa cobertura aqui. E agora eu vou querer, por exemplo, uma cobertura de duas águas, tá? Então, deixa eu demonstrar aqui para vocês como seria uma cobertura de duas águas. Novamente, eu quero um beiral aqui de 50 centímetros. Opa, cliquei ali no ponto errado. Então, deixa eu traçar de novo. 50 centímetros de beiral. Agora sim, clicado no ponto certo. Como eu disse, eu vou querer duas águas, né? Essas duas águas, ó, eu vou querer que elas estejam caindo aqui para a esquerda e aqui para a direita, tá? Então, e vou querer que ela tenha 30% de inclinação de novo, tá? Então, vou confirmar aqui a opção. E olha só, agora, né, eu tenho aqui duas águas, olha só, né? Inclinação aqui de 30%, uma para cada lado aqui. Deixa eu colocar a rotação aqui.
notação aqui. Olha só, vamos ver como ficou lá no 3D. Olha aqui. Agora temos as duas águas. Deixa eu juntar isso ali no telhado. Olha só, temos aqui essas duas águas agora para essa arquitetura aqui. Tá bom? Então aqui temos duas águas. Tá bom? Então, eu vou ainda demonstrar aqui mais uma solução. Vou demonstrar isso aqui agora com 4 águas. Então, deixa eu apagar esse telhado. Deixa eu voltar aqui para a minha planta. E vou demonstrar aqui agora como seria uma solução com 4 águas. Novamente, eu vou querer o beiral aqui de 50 centímetros. Vou traçar. E vou querer 4 águas, como eu disse, com inclinação de 30%. Tá? Vou confirmar. E olha aqui, está aqui meu resultado. Ó. Tá? Aqui com as inclinações de 30%. Vou colocar essa anotação aqui, vou colocar só essa, né? Mas todas elas são iguais, 30%. Vamos ver aqui no 3D. Olha lá como ficou no 3D. 4 águas, tá bom? Então, o que eu quero demonstrar aqui neste momento específico? Eu quero demonstrar que, para uma mesma arquitetura, nós temos diversas soluções possíveis e que essas soluções dependem não só da técnica, que nós vamos aprender agora na sequência, na próxima aula, mas dependem também de uma escolha do profissional arquiteto, do profissional engenheiro. E essa escolha vai estar baseada em aspectos, né? Tanto técnicos, quanto estéticos, quanto construtivos, quanto econômicos, tá? Então, tudo isso vai definir que solução, de fato, nós vamos adotar, tá bom? Então, nesse primeiro momento, é isso que eu quero reforçar fortemente, né? Que a solução depende não só da técnica, a técnica nós vamos começar a aplicar agora a partir da próxima aula, mas depende também de um outro conjunto de conhecimentos que estão envolvidos aqui e que cada profissional vai ter sua visão específica sobre isso, né? Quero reforçar ainda aqueles pontos que eu mencionei no início aqui dessa aula, que a inclinação do telhado ela não é relevante para a técnica que nós vamos aprender, né, para solucionar geometricamente um telhado. Ela não é relevante desde que todo o telhado tenha a mesma inclinação, tá bom? Então, essa ressalva é importante, né? O tipo de telha também não é relevante para a solução geométrica, tá? Não é relevante. Obviamente que a inclinação é muito relevante e o tipo de telha é muito relevante para o resultado estético que nós teremos, para a harmonização dessa arquitetura, né, para outros aspectos, né, aspectos construtivos, aspectos econômicos, enfim. Né, é muito relevante para outros aspectos. Mas para a solução geométrica em si, eles não são relevantes. Tá bom? Então, fica comigo que na próxima aula a gente vai começar a aprender a técnica para solucionar geometricamente um telhado. Tá bom? Então, até mais.